Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai ter uma live com o Dr. Ricardo Andrade e vai ser tudo sobre cirurgia plástica. Eu já tenho aqui algumas dúvidas que são as mais frequentes sobre cirurgia plástica e o doutor vai responder nessa live. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essas dúvidas que eu vou comentar, que não esteja nesse contexto aqui, é só vocês enviarem que dá. Doutor aqui, deixa eu ver. Será que foi? Deu certo? Deu. Oi, doutor, tudo bem? Boa noite. E aí, vamos tirar as Vamos, dúvidas eu das selecionei dúvidas, aqui, então, são Mari? várias perguntas, bastante, vai ser vários lives para responder todas essas perguntas, mas vai ficar bem completinho. Doutor Ricardo, a primeira pergunta é, qual a diferença entre prótese por cima e por baixo do músculo? Então, essa é uma coisa muito importante da gente discutir. A gente pode colocar a prótese debaixo da mama, ou debaixo da capa do músculo, que chama subfacial, ou debaixo do músculo. E existe uma terceira forma de colocar essa prótese, que é num plano duplo. Ela fica parcialmente debaixo do músculo e parcialmente debaixo da mama. Nós vamos escolher a prótese submuscular para aquelas pessoas que são zeradas, retinhas, uma tábua. Então, elas não têm mama para fazer revestimento para essa prótese. Porque se nós colocássemos a prótese debaixo da mama, nós teríamos um relevo muito aparente. Então, a prótese submamária ou subfacial, que fica debaixo da mama, ela é reservada para aqueles casos em que nós temos uma flacidez de pele, nós vamos fazer uma mastopexia associada, ou para aqueles casos em que nós queremos compensar única e exclusivamente a flacidez de pele. Então, submuscular, para quem é tabuinha, tanquinha, submamária, para aquelas pessoas que têm uma queda pequena da mama, mas tem volume mamário que suporte a essa prótese, ou do plane, como a gente faz no protocolo R24R, que é o protocolo de recuperação rápida. Obrigada, doutor. A segunda pergunta é, quais são os riscos da cirurgia plástica? Bem, como qualquer cirurgia, a cirurgia plástica também tem uns riscos inerentes. E esses riscos são relacionados ao porte da cirurgia. Ou seja, quanto mais tempo dura essa cirurgia e quanto mais cirurgias associadas nós temos, maior o risco. Os riscos menores e que ocorrem sempre são roxo, hematoma, dor. E os riscos maiores são as arritmias cardíacas, a hipovolemia, quando você perde muito sangue, e a trombose venosa, que é um evento que pode acontecer logo depois ou até 15 a 21 dias após essa cirurgia plástica. Então, cirurgia plástica não é isenta de riscos. Para isso, você precisa fazer uma boa avaliação clínica antes, fazer uma boa avaliação cardiológica e fazer, isso é fundamental, a avaliação com o seu anestesista. Muito obrigada, doutor. A segunda pergunta é, quais são os tipos de anestesia? Bem, a anestesia pode ser local, que é a anestesia que você aplica só no lugar onde vai haver o corte. Ela pode ser loco-regional, ou seja, a gente bloqueia a área toda de um nervo que nós vamos operar. Por exemplo, nós podemos fazer uma peridural ou uma raquianestesia, como num parto, por exemplo, né? Ou anestesia geral. Hoje, a anestesia evoluiu muito, Mari. E, por exemplo, nós preferimos sempre a anestesia geral, que é chamada anestesia geral venosa, quando a gente não usa gases, porque isso faz com que a gente tenha muito menos complicações pós-operatórios, embrulha menos o estômago, recupera mais rápido e a sua alta é muito mais rápida. Por exemplo, a semana passada eu fiz 2 cirurgias que são cirurgias de grande porte. Numa cirurgia eu reduzi 2,8 kg da mama. E na outra cirurgia eu reduzi 4,2 kg da mama. Essas pacientes
viver em casa. Por quê? Foi uma anestesia venosa, um anestesista extremamente bem formado, filiado à Sociedade Brasileira de Anestesia, tinha toda a formação técnica e nós tivemos uma anestesia muito tranquila. Então, nós temos 3 tipos de anestesia: a anestesia local, a anestesia regional ou anestesia geral. O que eu sempre ressalto é: qualquer tipo de anestesia que a gente faça, é muito importante o cirurgião estar auxiliado por um anestesista Obrigada, habilitado. doutor. Com o tempo, o silicone fica mais marcado? Fica assim, principalmente quando você coloca ele debaixo da mama. Então, quando você coloca o silicone debaixo da mama, além do risco maior dele ficar endurecido, ter contratura, você vai observando, à medida que passa o tempo, essas marcas, ou seja, o degradê entre o tecido mamário e a prótese. Isso vai formando relevos que muitas vezes ficam extremamente desgraciosos, marcam muito e perdem muito a beleza do desenho Obrigada, da mão. doutor. Quanto tempo demora para a prótese de silicone descer? Bem, a prótese de silicone ela vai descer muito rapidamente se nós fizermos uma prótese de silicone que é submamária, porque só a mama vai segurar essa prótese. Por exemplo, eu tive um caso em que eu coloquei uma prótese de 540 ml, mas essa paciente optou por fazer uma prótese por via submamária. Então, ela pesa muito. Então, nós perdemos resultados muito precocemente. Hoje, nós temos várias formas de fixar essa posição da prótese, seja fazendo o dual plane, seja fazendo o sutiã interno, usando as alças laterais musculares de sustentação. Então, se a gente coloca a prótese debaixo da mama, ela cede muito rapidamente. Se nós colocamos debaixo do músculo, aí é uma coisa muito interessante, Mário, o que cede primeiro é a mama. A mama cai, ela atrofia, e aí a gente vai fazer uma mastopexia para corrigir a Obrigada, posição da doutor. mama. Perguntaram depois de quanto tempo o silicone fica mole. Porque eu acho que quando se coloca, né, ele fica bem durinho. E daí fica aquela ansiedade para amolecer. O meu começou a amolecer com Essa é uma coisa 5 meses. muito... Demorou, né? Isso é uma coisa muito interessante. Então, isso vai depender de 2 coisas. Da prótese que o seu cirurgião plástico escolheu. Por quê? Cada prótese tem uma viscoelasticidade, ou seja, tem fabricantes que fazem a prótese mais dura e tem fabricantes que fazem essa prótese que tenha uma elasticidade muito maior. Então, isso é o primeiro fator. O segundo fator é que logo depois que você coloca a prótese, nós vamos ter um inchaço, nós vamos ter um edema, nós vamos ter, se for submuscular, nós vamos ter uma contratura muscular reativa. Então, ela fica dura, ela fica mais firme inicialmente, os 3 a 6 primeiros meses, e depois ela tem uma consistência mais natural. O que é muito interessante é que as próteses mais modernas, de última geração, têm uma consistência muito semelhante ao tecido mamário, que é o que você vai conseguir e vai obter em torno de 6 meses. Doutor. Coloquei silicone e ficou caído. O que fazer? Nesse caso é assim, ficou caído, a gente precisa fazer uma mastopexia. É simples. Se você deseja fazer uma prótese de silicone, você é uma candidata a fazer uma prótese de silicone, esse é o seu desejo, você tem que fazer a prova do espelho. Como é isso? Você vai na frente do espelho, põe os braços para baixo e depois ergue os braços todos para cima. Se quando você olhar para frente, a sua mama ainda estiver cobrindo o sulco da sua mama, ou seja, a sua mama não erguer totalmente junto com o seu braço, é sinônimo de que você já tem a mama caída. Então, isso é um sinônimo claro que você já tem uma pitose mamária e o seu caso não é de prótese de mama, seu caso é de uma mastopexia. Obrigada, doutor. Tempo de recuperação do silicone de mama. Bem, hoje com a prótese de recuperação rápida, com o protocolo R24R, nós voltamos a lavar o cabelo, a
fazer as atividades diárias no dia seguinte, voltamos a dirigir com 3 dias, voltamos às nossas caminhadas com 7 dias e voltamos ao trabalho entre 3 a 5 Obrigada. dias. Evoluiu bastante, né, comparado com antigamente. Muito, muito. A gente limitava muito antigamente. A gente chegava a limitar por 30, 60 dias as atividades após uma prótese de mama. E hoje isso não é mais necessário. Por quê? Porque a gente usa o grip plane, a alça muscular, nós usamos o sutiã interno, nós escolhemos melhor a prótese, nós selecionamos melhor se aquela pessoa é candidata a uma prótese ou uma mastopexia, assim os resultados também são melhores. Quanto tempo depois de colocar silicone posso fazer amorzinho? Isso é uma pergunta muito interessante. A gente tinha até um site com que a gente chamava Happy Hour com cirurgião plástico, e até eu brinquei uma vez, né? Quando que vai estar liberada a área de lazer? Bem, a área de lazer vai estar liberada entre 3 a 5 dias. O que acontece é que nós temos que tomar cuidado com o playground, né? Não podemos cair em cima da mama, porque senão a gente vai ter um hematoma. E eu já tive isso, Mari, por incrível que pareça. O marido escorregou, caiu em cima da prótese de mama e foi aquele inchaço e aquela correria de madrugada, né? O que a gente lembra sempre, Mari, é assim, depois que a gente faz uma cirurgia, a gente toma antibiótico, a gente tem um estresse pós-operatório. Então, há um estímulo de hormônios como o cortisol, por exemplo. Então, isso pode alterar muito o ciclo menstrual na mulher. Então, eu sempre lembro, depois de uma prótese, lembre-se sempre de fazer a prevenção efetiva, né? Porque sem a prevenção vai acontecer o que eu já vi em 3 das minhas pacientes. Engravidar no primeiro mês pós-prótese de mama. Não deu nem tempo de ficar com a prótese. Exatamente. Se divertiram tanto que no primeiro Foi mês conseguiram acertar cirurgia. o bolo, né? Quanto tempo depois de colocar silicone posso malhar? Então, você vai voltar a fazer caminhada com 3 dias. Esteira e bicicleta, você vai voltar com 7 dias. Bicicleta, eu só libero entre 40 a 60 dias. E musculação, eu libero entre 21 a 30 dias. Lembrando sempre, quem coloca em dual plane ou submuscular, tem que conversar com o seu personal trainer, com o seu fisiculturista, de que nós precisamos limitar a movimentação dos músculos peitoral maior, porque a limitação é muito importante, porque senão nós vamos ter um mimetismo, ou seja, a prótese pode se mover, ou nós podemos, inclusive, ter o efeito de movimentação quando nós contraímos a musculatura. A prótese pode se mover. Então, nós temos que ter cuidado apenas com não fazer exercício para o músculo peitoral, procurar anular o músculo peitoral quando nós fazemos atividade física, mas em torno de 60 dias você já está voltando a nadar, em torno de 21 dias você já voltou para a musculação, 3 dias você está caminhando, né? Em torno de 7 dias você está fazendo as suas caminhadas e as suas esteiras. Quanto tempo depois de colocar silicone posso beber? Isso daí é a pergunta do brasileiro, né? Isso é muito interessante. Então, é assim, depois do pós-operatório de prótese de mama, dependendo do seu cirurgião, nós vamos fazer segmentos com o uso de antibióticos. Enquanto você estiver usando antibióticos e anti-inflamatórios, não beba, porque isso vai atrapalhar a absorção do antibiótico e não é que corta o efeito, nós acabamos eliminando ele mais rápido e acabamos diminuindo o que? A efetividade. Então, nós vamos esperar você terminar de fazer seu ciclo de anti-inflamatório e de antibiótico. Geralmente nós usamos o anti-inflamatório por 2 a 3 dias e os antibióticos por 7 a 14 dias, dependendo do caso, né? E depois disso, nós liberamos a bebida com moderação. Doutor. Quanto tempo depois de colocar silicone posso dormir de bruços?
isso é uma pergunta muito interessante. Eu operei, por exemplo, a Cecília e ela foi no consultório hoje. A primeira pergunta, na hora que ela saiu do consultório, porque ela sempre esquece alguma pergunta, foi me mandar uma mensagem: doutor, quando eu posso dormir de lado? Então, você vai voltar a dormir de lado entre 3 a 7 dias e de bruço quando você se sentir confortável. Ou seja, quando a sua prótese já estiver bem amoldada ao seu tecido e você não estiver com nenhuma dor. Então, existem pessoas que dormem de bruço? Sim. Elas vão voltar a dormir de bruço depois da prótese? Vão. A prótese é até muito interessante. A prótese faz um peso e a prótese faz um coxim, né? Você, Mari, que tem uma prótese super poderosa e está com esse decote maravilhoso hoje, sabe disso. Dormiu de bruto, você vai sentir a prótese antes de você encostar o rosto no travesseiro, né? Mas isso vai acontecer normalmente e você que dorme sempre de bruço vai conseguir voltar a dormir de bruço. Eu confesso que eu não consigo dormir de bruço. Eu tenho que dormir, tipo, com um travesseirinho, assim, alguma coisa, mas inteiramente de bruço eu não consigo. Parece que vai quebrar meu osso. Eu tenho essa sensação. Na realidade é assim, você quis ficar muito poderosa, né? Colocou uma prótese super maravilhosa, o que que acontece? Quando você deita de bruço, na realidade a sua prótese chega primeiro no colchão. Colchão da NASA, né? Que daí entra. Exatamente, isso funciona muito bem. Hoje eu vi uma coisa muito interessante, que eles lançaram um protetor que você coloca entre as pernas, e ele é feito pelo mesmo material do travesseiro da NASA. Então, isso facilita você dormir de lado e facilita você movimentar e dormir no pós-operatório, não só da prótese de mama, como também numa cirurgia de abdômen, que a gente fica muitas vezes incomodado. Eu, por exemplo, eu sempre recomendo que após uma cirurgia de abdômen, você faça a opção por dormir na cadeira de papai, porque é muito mais confortável. Hoje tem aquelas elétricas que levantam e ajudam você a sentar. Você até dispensa o maridão para ficar levantando e sentando novamente, né? Mas a gente tem essas opções dos travesseiros hoje muito mais confortáveis. Doutor, perguntaram aqui, que tipo de colagem para fechar o corte? Ainda é pontos ou alguma cola especial? Bom, então é assim. Existem 3 formas de fechar uma cirurgia plástica em geral, tá? Você pode fechar ela com pontos. Geralmente, a maior parte dos cirurgiões plásticos fecham com um ponto que corre debaixo da pele, que a gente chama subdérmico, né? E alguns cirurgiões, além disso, associam o uso de colas, né? E hoje as colas estão mais populares, cada dia mais comuns e mais efetivas. Então, a cola serve como um ótimo vedante para cicatriz. Assim você pode tomar banho, pode andar e ela ajuda muito a diminuir a tração sobre a cicatriz. Então, nós usamos cola, sim, mas nós usamos os pontos internos. Então, por exemplo, quando você faz uma prótese pelo protocolo de recuperação rápida, nós usamos um fio farpado para fazer um novo sulco e para fazer o sutiã interno. Usamos um fio especial para fazer a sutura embaixo da pele e depois usamos a cola para vedar a cicatriz e você poder tomar o banho normalmente no dia seguinte. Doutor. Perguntaram ali, também meio relacionado, quanto tempo depois do silicone pode apertar? Isso é outra pergunta muito interessante. Então já pode pegar no peito normalmente a partir do dia seguinte. Agora, apertar muito forte, tem que esperar a cicatriz estar bem feita. Então, essa cicatriz vai estar bem estruturada em torno de 5 a 7 dias. Mas já dá para fazer os seus apertinhos iniciais a partir do terceiro dia. Aqui, perguntaram também o que não pode fazer depois de colocar silicone. Bom, o que você não pode fazer? Não pode ficar parado o tempo todo, não pode esquecer de se hidratar muito bem, não pode deixar de usar a meia elástica, não pode deixar de seguir as recomendações do cirurgião plástico em relação ao sutiã. E em alguns casos a gente usa também a faixa de tórax. Então, você tem uma série de recomendações
No Brasil, nós temos a maior escola mundial de cirurgia plástica. Nós temos escolas diferentes. Alguns cirurgiões têm mais limitação no pós-operatório, outros colocam menos limitações. Com o protocolo R24R, o protocolo de recuperação rápida, a gente consegue minimizar as limitações que nós vamos ter no pós-operatório. Obrigada, doutor. Perguntaram quanto tempo demora para a prótese encaixar? Quanto tempo a prótese demora para encaixar? Isso é muito interessante. Então, logo que você coloca a prótese, você vai ver o seu colo mais desenhado. Porque o músculo, principalmente quando ela é feita em dual plane ou debaixo do músculo, ele fica um pouco endurecido. E isso ele vai relaxar e cair em posição entre 5 a 15 dias. E a prótese vai desenhar muito bem em torno de 3 a 6 meses, que é o que a gente já tinha conversado doutor. Antes. O que acontece quando a prótese não encaixa? Bom, aí é um caso que acontece muito raramente. A gente vê isso em 1 em cada 373 meninas. A prótese pode ficar em posição diferente, ou ela fica distópica, ou seja, ela não atinge aquele desenho que a gente tinha planejado antes da cirurgia. Nesse caso, a gente precisa fazer uma revisão e recolocar ela em posição adequada. Isso acontece, as meninas precisam ficar cientes. Muitas vezes o cirurgião plástico precisa colocar essa posição da prótese no local adequado. Até tem um caso muito interessante, Mari, que eu recebi o ano passado, de uma paciente que colocou uma prótese com uma superfície extremamente lisa, só que o cirurgião plástico fez uma loja muito grande debaixo do músculo. O que aconteceu? A prótese veio parar na clavícula. Lógico, o peito ficou lá embaixo e a prótese ficou aqui em cima. Então, nós precisamos retirar a prótese, fechar o espaço todo que estava aberto até a clavícula e reposicionar a prótese. Então, temos que tomar muito cuidado. Por isso, o cuidado no pós-operatório, usando sutiã, usando a faixa de tórax quando necessário e seguindo as recomendações do seu cirurgião plástico. Porque senão a prótese, principalmente submuscular e dual plane, ela pode se movimentar. Mas hoje eu recebi um caso muito interessante, Mari, de uma prótese debaixo da mama que ela tinha rodado completamente. Isso é uma coisa muito interessante da gente discutir. Eu recebi esses dias uma paciente, a Miriam, e era muito interessante. A prótese, lembre, quem viu uma prótese, até a gente pode depois um dia num bate-papo nosso, nós podemos até mostrar as próteses. As próteses não são amarradas, elas são feita uma loja e ela é colocada nessa loja e essa loja é fechada. Então a prótese pode sofrer rotação, ou seja, ela pode rodar de cima para baixo e ela pode rodar também de lateral para o meio. Então, quando ela roda, a superfície de baixo dela é plana. Então, a prótese fica bem quadrada e fica feio. Quando ela está rodando muito, a gente precisa reabordar essa prótese, fechar o espaço e, muitas vezes, diminuir a cápsula que se formou ao redor da prótese, porque o espaço foi muito grande. Até tem uma pergunta muito interessante, a gente fez um post e acho que a gente pode elucidar muitas dúvidas. A prótese, a colocação da prótese depende muito também, Mari, do desenho do tórax. Tem pessoas que têm um desenho do tórax reto. Esses são os casos ideais. Nesses casos, a prótese fica muito em posição. Desculpa. Quando a gente tem um tórax que é cônico, ou seja, ele é voltado para frente, a gente chama isso de carinato, a prótese tende a rodar para a lateral. E nós temos também tórax que são voltados para dentro. Esses são os pectus escavatus. Nesses casos, é muito interessante que o cirurgião tenha uma boa formação para ele poder fazer ou uma resistência lateral, naquelas pacientes que o tórax é virado para fora, como se fosse um escorregador, e não descolar muito no meio, naquelas pessoas que têm o tórax que a gente chama de carinatum,
porque senão nós vamos ter o quê? A prótese vai juntar no meio e vai formar uma cimastia. Cimastia é quando as duas mamas grudam no Muito meio. obrigada, doutor. Perguntaram quantos dias leva para acostumar com a prótese? Então, quem está com muita vontade, nunca tem peito, acostuma logo depois que sai do centro cirúrgico e passa a fazer parte dela, né? Então, isso é interessante, é uma coisa que a gente às vezes observa, são alguns casos que a gente vê que são pessoas que colocaram a prótese e por algum motivo tiveram que retirar a prótese. Por exemplo, num caso de uma infecção ou num caso de um tumor de mama, essas meninas ficam com muita ansiedade de ter a prótese de novo. Lembrando, a prótese, ela desenha muito bem o tórax e aumenta necessariamente o poder e a feminilidade da mulher também. Lembrando, prótese é uma questão de adaptação. A maior parte das pessoas se adaptam muito bem à prótese. Tem aquelas que não têm uma boa adaptação e até acabam optando por um explante. Mas aquelas que se adaptam bem não conseguem ficar sem a prótese. Até um caso interessante, eu tive uma paciente de 62 anos, falou assim, doutor Ricardo, eu acho que eu não vou aguentar minha próxima troca de prótese, eu vou querer ficar sem. Ela conseguiu ficar sem 6 meses. Aí ela voltou de novo, vou colocar porque eu estava perdendo todos os meus sutiãs e diminuiu o estímulo lá em casa. Então, vamos aumentar o estímulo de novo. Como saber... Perdão, essa aqui é parecida com a mesma pergunta. Quando a prótese... Ou talvez faz sentido. Como saber se a prótese de silicone encaixou? Então, na realidade é o seguinte, quando você for fazer o preparo para a sua cirurgia plástica, o cirurgião vai fazer uma série de medidas e uma série de marcações em você. Ele vai marcar a linha média, vai marcar a posição do seu osso, que a gente chama de clavícula, vai marcar a distância do biquinho até o sulco, vai marcar a distância do meio até a lateral. Então, com isso, ele vai dar um desenho, uma projeção correta de como essa prótese vai evoluir ao longo do tempo. E essa prótese tende a se adaptar com 6 meses. Eventualmente, acontecem coisas que a gente não espera. Por exemplo, eu tenho um caso da Carolina, por exemplo, que nós fizemos o sutiã interno, usamos fio farpado, mas ela teve que correr atrás do bebê dela, esqueceu que ela tinha prótese, escorregou e caiu e acabou soltando o fio de um lado. Então, a prótese rodou mais e a gente precisou fazer um ajuste. O que as pessoas precisam entender é que esses ajustes, a maior parte deles podem ser feitos com anestesia local, são procedimentos ambulatoriais, são ajustes que ocorrem, são ajustes necessários e as pessoas precisam entender que prótese envolve manutenção. Isso é uma outra coisa muito interessante, é uma deixa para uma outra informação muito importante. Prótese não é permanente, Mari. A prótese, ela precisa de manutenção e ela vai precisar de uma troca. Seja porque a prótese envelheceu, porque é um material pré-fabricado, ou seja porque a mama envelheceu, ou seja, veio a menopausa, a mama atrofiou, teve uma flacidez, veio uma gestação. Então, prótese envolve um relacionamento muito próximo com o cirurgião plástico, porque ele vai precisar fazer o segmento e vai precisar cuidar de você ao longo dos tempos. E quanto melhor você cuida da sua prótese, mais bonita ela fica, mais tempo ela dura e melhor você fica na convivência com a sua prótese. Muito obrigada, doutor. Perguntaram, levantar sozinha após o silicone, pode? Não, você vai estar levantando e mexendo os braços normalmente assim que terminar a anestesia. Com o protocolo de recuperação rápida, com o protocolo R24R que nós utilizamos, você vai estar mexendo os braços e movimentando os braços normalmente logo depois que você acordar da anestesia. E você vai estar podendo carregar entre 8 a 10 quilos de peso a partir do dia seguinte. Então, você vai poder levantar sozinho, pode escovar seus cabelos e vai poder estar tomando banho normalmente no dia seguinte.
Existem famosos que colocaram silicone por baixo do músculo? Ah, tem sim. Tem muita gente que esconde que colocou prótese de silicone. Isso não tem nenhum problema. Tem pessoas que não querem que as outras pessoas saibam que elas têm próteses, né? Quanto menor a prótese e quanto mais adaptada tiver ao tórax, mais difícil fica você descobrir que a pessoa tem uma prótese de silicone. Em especial quando a gente usa algumas vias de acesso, como por exemplo a via axilar ou a tuba, que é aquela prótese que é colocada através do umbigo. Então fica mais difícil você ver cicatrizes e ver que aquela pessoa tem ou não prótese, né? E algumas famosas escondem sim, e eu acho que não tem problema nenhum. Tem algumas que não querem contar para ninguém que tem prótese. É um segredo Tá bom. pessoal, vamos preservar. Eu já sou contra elas não falarem. Porque tem muitas famosas aí que eu sei que fazem facelift e daí ficam falando que passam creminhos e fazem massagem, mas é uma mentira. É tudo facelift, né? Então, essa é uma coisa muito interessante de conversar. É o seguinte, depois de uma certa fase, de uma certa idade, a gente para de ter formação de colágeno. Aí não adianta colocar bioestimulador, não adianta colocar volumizadores, não adianta fazer harmonização facial, porque você perdeu o colágeno. Nesse caso, o mais interessante é o facelift e a técnica mais moderna hoje é a gente fazer a técnica pelos planos profundos, que é o chamado deep plane. Com isso, você reposiciona todos os ligamentos que caíram ao longo do tempo, o zigomático, o malar, e nós trazemos a parte lateral do rosto tracionando a parte toda anterior. Então, nós conseguimos desenhos muito mais graciosos. E é muito interessante, eu estava conversando com um colega cirurgião plástico, ele cada dia mais indica facelift para pessoas mais jovens, porque ele acha que nós temos resultados muito mais interessantes e muitas vezes o que você usa em bioestimulação, em aparelhos e em cirurgias ficam muito mais em conta. Eu, por exemplo, eu fiz aqui, Eu não vi a sei se está dando cirurgia, para ver ficou aí, eu fiz o meu, maravilhosa. essa semana eu fiz, Faz quantos dias eu que tô fez? todo, eu tô todo aplicado aqui. Cirurgião plástico tem que fazer isso. Eu fiz o meu body tight, eu fiz o face tight no sulco, eu fiz aqui na região do mento, eu fiz um Morpheus, né? E eu fiz uma bioestimulação na região cervical. Eu acho isso muito interessante. Eu tenho um pescoço bem desenhado, está um pouquinho inchado hoje, porque eu fiz na terça-feira, Nem mas você parece, vê não que tem o hematoma no downtime, rosto. ou seja, o tempo que você fica, o tempo que você fica Nossa, afastado é super muito pequeno, né? tranquilo. E o doutor também fez na pálpebra, né? Não- Olha, eu revelando uma cirurgia, mas. Exatamente. Com o tempo não tem jeito. O olho é revestido por uma série de gorduras que protegem o olho do arcabouço ósseo. E com o passar do tempo, essa gordura se hidrata e ela vai protuindo sobre a pele que perde resistência, né? A gente tem o taço, tem a pele, mas perde a resistência, então elas acabam aparecendo muito e envelhecem muito. Nada como tirar um pouquinho as Com certeza. bolsinhas O que estão doutor também fez aparecendo, neck né? lift ou não? Eu, eu usei a ponteira Face Tight para a região do sulco e fiz a Face Ah, Tight na tá, região do entendi. pescoço também. Doutor, aqui tem uma pergunta, é a seguinte. Pode dormir com sutiã depois de colocar a prótese ou prejudica? Não, você vai dormir com sutiã cirúrgico depois de colocar a prótese nos primeiros 15 dias. Essa é a minha recomendação. Então, nos primeiros 15 dias você vai dormir com o sutiã, tá? Eu peço sempre para dormir um pouquinho mais sentada nos primeiros 3 dias. E nos casos em que a gente faz a prótese submuscular exclusiva, a gente usa uma faixa para proteger o deslocamento dessa prótese durante a fase em que estamos dormindo. Doutor, como eu sei que foi usada a técnica do sutiã interno? Então,
O sutiã interno, isso é uma pergunta muito interessante que as meninas às vezes confundem um pouquinho. Sutiã interno não quer dizer que que o cirurgião colocou um sutiã dentro de você. Sutiã interno é uma forma de fixar o sulco da sua mama. Então, o cirurgião pega a parte do seu sulco mamário e fixa ele firmemente nas estruturas do tórax para que esse sulco não caia e para que impeça que o peso da prótese faça com que ela desça, né? Que é um efeito que a gente chama de bottom out, e que ela escorra em direção ao abdômen. Então, o sutiã interno é uma forma de fixar o sulco. Então, nós fixamos o sulco para que essa prótese não desça e para que ela fique melhor Obrigada, sustentada. doutor. Perguntaram como evitar o efeito bola. Bom, o efeito bola basicamente se evita escolhendo bem a prótese que você vai usar. Prótese é largura por altura. Então, quanto mais estreita for a prótese para o mesmo volume, ela vai ser mais alta. E quanto mais alta ela for, mais vai acontecer o efeito bola. Mas tem pessoas que querem isso, por exemplo. Tem pessoas que querem um colo e um decote extremamente bem desenhados. Então, nós temos que respeitar o desejo de cada pessoa e o que é bonito aos olhos de uma pessoa não necessariamente é o de outro. Então, eu, por exemplo, eu uso a imagem visual e o planejamento gráfico pré-operatório porque nós precisamos balizar sempre. Por exemplo, eu recebi hoje uma paciente muito interessante que ela queria uma prótese muito pequena. Aí ela queria uma prótese, vamos falar que ela queria uma prótese 230. E nós colocamos uma prótese 370. E não é que ela está achando que agora é pequeno? Então, por isso é importante você usar imagens gráficas e você usar imagens visuais. Eu peço que, no mínimo, na consulta, venham com 4 ou 5 prints do que elas acham de que é um peito bonito, uma prótese bonita, para a mesma estrutura de tórax. Porque as pessoas comparam muito, por exemplo, aquela digital influencer, aquela artista, mas, por exemplo, tem uma artista da Globo muito famosa que ela tem um ombro muito largo e tem um osso que a gente chama externo aqui no meio muito largo. O externo dela tem mais do que 8 centímetros. O que acontece? As próteses ficam muito laterais. Então, a posição da prótese em relação ao meio, o decote que ela vai ficar, depende muito da largura do osso e do cirurgião saber usar técnicas como o uso da transferência de gordura e os microenxertos para essa região ficar mais atenuada e o osso aparecer menos. Perguntaram, prótese de silicone deslocada, quais são os sintomas? Bom, então é o seguinte, hoje quase todo cirurgião plástico tem no seu consultório o seu ultrassom. Então, quando você acha que a prótese está fora de posição, ligue para o seu cirurgião plástico, peça para ser avaliada. E isso é muito interessante, porque você vai ser examinada, nós vamos ver a posição com você em pé, deitada e, mais importante, vamos fazer um ultrassom para ver se essa prótese descolou, se ela saiu de posição ou se só foi um efeito que aconteceu por causa de um sutiã ou de uma roupa diferente que você usou. Doutor. Como que é saber se a prótese de silicone está solta? Toda prótese de silicone está solta, porque a prótese de silicone ela não é amarrada. Até tem um fabricante que desenvolveu algumas alcinhas para fixar a prótese. É uma ideia muito criativa que não funciona nunca, porque a prótese mexe e aquelas alcinhas de fixação soltam. Então, toda a prótese, ela está solta. É o seu organismo que vai fazer ao redor dela que ela fique em posição pela deposição de células elásticas e miofibroblastos. Então, essa prótese sempre fica solta. O que acontece é que tem pessoas que, por exemplo, formam seroma, quer dizer, líquido ao redor da prótese, então ela acaba distendendo, aumentando de volume,
ou ela fica mais solta, rodando, como a gente já tinha conversado Obrigada, anteriormente. doutor. Coloquei silicone e não parece. Então, você escolheu com seu cirurgião plástico um silicone que não aparece? Por exemplo, eu conversei com um colega de São Paulo esses dias, no consultório dele só tem clientes que querem silicone que não aparece, que é uma coisa extremamente interessante. Ele falou, 100% das meninas que eu coloco silicone é menor do que 200 ml. Eu fiquei pensando comigo, falei assim, olha, o último 200 ml que eu coloquei já tem bastante chão. Mas é uma questão de público e de escolha. Se você quer que apareça, escolha adequadamente com o seu cirurgião plástico. Mostre para ele visualmente o que você deseja em fotos, em prints de tela. E, mais interessante, vamos fazer uma programação gráfica. Né? A gente tem a programação gráfica para fazer. Hoje nós temos vários softwares, várias máquinas diferentes que fazem essa programação. Isso ajuda muito a escolha, porque é muito frustrante você colocar um silicone e depois ter que colocar o maior. Isso acontece, viu, Mari? Existem alguns certos tabus. Por exemplo, algumas meninas acham que uma prótese 300 é extremamente grande. 300 na cabeça de um cirurgião plástico é 10,5 por 5,2. Só que traduzir isso para a linguagem feminina muitas vezes fica difícil. Então, imagens gráficas e fotos ajudam bastante, porque 300 é 3 vezes 100, mas na realidade é 10,5 de largura. Se você tem um tórax, que o seu hemitórax é maior do que 12, vai ficar uma prótese Doutor, pequena. alguém pode, não sei, receber uma mensagem que a live está com problema de transmissão, mas eu acho que não, né? Todo mundo tá ouvindo direito? Eu estou aqui. Deixa eu ver. E aí, como que tá aí, Aninha? Então Não, aqui nós estamos é normais. problema aleatório de quem não sabe mexer na internet, né? Deixa eu voltar aqui para a caixinha de perguntas. Perguntaram aqui também. Coloquei silicone, mas ficou separado. Ah, isso nós já tínhamos conversado. Então, assim, ficou separado, tem duas coisas. Ou seu pectus é aquele pectus carinato voltado para frente, a prótese escorreu para a lateral, ou seu osso externo é muito largo. Então, existem formas de você centralizar um pouco mais, seja fazendo a transferência de gordura para as regiões onde você tenha muito osso e não pode colocar prótese. Lembra, a prótese não pode ficar em cima do osso. A prótese em cima do osso, ela acaba ocorrendo, que é uma coisa trágica e que a gente vê eventualmente. Se você colocar uma prótese e tentar colocar ela muito para o meio e colocar ela debaixo desse ossinho que nós temos aqui, que chama externo, ela pode correr de um lado para outro. Eu recebi há um tempo atrás uma paciente que colocou assim num outro serviço e a prótese foram as duas para o mesmo lado. Você imagina a tragédia que foi, né? Doutor. Posso reutilizar a minha prótese de silicone? Nunca. Então, a prótese não pode ser reutilizada. Lembre, a prótese tem vida útil, a prótese vai precisar ser trocada, tá? E a prótese tem garantias. Então, como qualquer outro item produzido, ela tem garantias. Então, quando você vai colocar a prótese com o seu cirurgião plástico, você tem que conversar com ele qual a prótese que ele tem mais experiência de usar e qual é a garantia daquela prótese. Cada fabricante dá uma garantia diferente. Existem fabricantes, Mari, que dão garantia contra rotura, ou seja, ela se romper, ou contra a contratura, que são vitalícias. Não quer dizer que a prótese vai durar para sempre. Quer dizer que se ela romper ou se ela endurecer, o fabricante vai te repor a mesma prótese. E existem fabricantes que dão garantias mais limitadas, de 5 a 10 anos. Então, com o seu cirurgião plástico, você vai escolher a sua prótese. E existem também diferenças na superfície da prótese, cada dia mais evidentes. Então, tem próteses que são
mais lisas, próteses que são mais rugosas, próteses que são revestidas por espumas. E cada cirurgião tem uma experiência no uso de uma dessas próteses. Então, quando você for escolher seu cirurgião plástico, você tem que discutir com ele qual a experiência dele, qual prótese ele utiliza e qual a garantia que essa prótese oferece para você ter ciência. E é muito importante, Mário, uma coisa muito legal é o seguinte, é muito bacana você fazer a prótese, é uma coisa que ajuda muito as mulheres e é uma coisa que é muito interessante no desenho do tórax. Mas mais do que sair carregando a sua caixinha de prótese, é você levar o seu nota fiscal de garantia e o seu selo de utilização da prótese. Porque um dia você vai trocar, ou um dia você vai precisar desse detalhe. Então, nós temos que ter o selo de garantia com o carimbo do cirurgião plástico que fez e a nota fiscal dessa prótese que a gente utilizou. Hoje até eu tive um caso interessante, uma paciente que teve uma contratura precoce, com 3 anos, ela fez um outro serviço, um serviço excelente de cirurgia plástica, mas teve uma contratura. Eu falei assim, olha, nós não vamos poder utilizar a mesma prótese. Então, o fabricante até repõe a prótese, mas repõe a mesma que ela usou. E ela hoje vai precisar de outra. Eu falei, então, faça uma coisa muito simples. Doe para uma instituição de caridade ou para uma instituição que faça reconstrução de mama pós-câncer, porque você não vai usar essa. Nós vamos usar um outro desenho para você, mas nós vamos dar uma boa utilidade para essa prótese que o fabricante repôs para você. Bonita atitude. Parabéns pela ideia e também por ela também ter aceito essa sugestão. Doutor, aqui comentaram, prótese de silicone definitivo existe? Não existe. Não existe nenhuma prótese que dure para sempre. Então, existem próteses que têm garantias mais prolongadas e tem próteses que têm garantias menores. Nós temos que lembrar, além disso, que nós temos que escolher próteses de fabricantes que tenham uma credibilidade de mercado já estabelecidas. Lembre um caso terrível que aconteceu com aquelas próteses francesas da marca Pipe. O que aconteceu? Estavam fazendo com silicone industrial, o fabricante faliu e milhares de mulheres ficaram aí tendo que trocar sua prótese correndo para cima e para baixo, né? Então, tem que escolher um fabricante de boa credibilidade, que já tenha uma história de mercado longa, que o seu cirurgião plástico esteja habilitado e que esteja absolutamente acostumado a usar e certificar-se antes de qual é o tempo que nós vamos ter de garantia para essa prótese. Não existe prótese definitiva. Isso é um mito que se cria e, às vezes, muitas vezes, erroneamente, para vender prótese. Obrigada, doutor. Perguntaram assim, já tenho silicone, posso fazer mastopexia? Pode não. Deve fazer e muito provavelmente a gente vai fazer. Tem uma lei horrível, Mari, uma lei terrível que chama Lei da Gravidade. E a mama é um apêndice da pele, é um apêndice que fica suspenso pela pele. Então, o que acontece? A lei da gravidade vai sendo impiedosa com essa mama, né? Então, e além disso, a gente tem menopausa, alterações hormonais, alterações de peso. Então, nós vamos fazer mastopexia. E hoje é uma cirurgia que a gente faz bastante, que é não só trocar a prótese, como elevar a mama, como trocar também de espaço. Às vezes está debaixo da mama, a gente coloca ela submuscular, às vezes a gente coloca dual plane. Então, existe uma série de técnicas que a gente tem e hoje a cirurgia plástica mamária evoluiu muito e a gente consegue dar desenhos muito graciosos para a mama que perderam esse desenho ao longo dos tempos. Obrigada, doutor. Perguntaram a seguinte, perguntaram a segunda pergunta, que é engraçada, né? Fizeram a seguinte pergunta. Quanto tempo posso ficar com a prótese rompida? De preferência, nem um dia. Então, assim, isso até eu tenho um caso muito interessante, que é uma paciente que me procurou, ela tinha uma prótese dessa da marca francesa, né, que teve problema.
A prótese rompida, ela extravasa esse líquido. E esse líquido que extravasa, por mais que hoje o silicone seja feito de um gel coesivo, ele acaba extravasando um pouco de líquido. Isso cai na circulação, vai para os linfonodos, e isso pode trazer alguns problemas. Em especial, pode trazer enduramento na mama e pode trazer siliconomas, que são tumores que o organismo faz ao redor desses nódulos de silicone. Então, prótese rompida é sinônimo de troca e substituição quanto antes for possível. Por isso é importante sempre fazer os exames para ver como está a prótese, né? Eu até oriento as minhas clientes, não só durante a consulta, mas por escrito. Você tem que fazer ultrassom todos os anos, tá? E na dúvida, a gente faz uma ressonância magnética para ver como está essa prótese. Está rompida, vamos trocar. Não dá para conviver com uma prótese rompida. Obrigada, doutor. Aqui tem mais uma pergunta. Mastopexia com prótese e a prótese cedeu. Bom, então é o seguinte, depende de como foi feita essa mastopexia. Então, se você usou uma prótese submamária, ou seja, a prótese foi debaixo da mama e você fez a mastopexia, tem um risco maior de ceder, em especial se você usou uma prótese de volume maior. Então, nesses casos, o que a gente recomenda é trocar de plano, trocar ela de submamária para submuscular e fazer a mastopexia. E hoje é uma coisa muito interessante que a gente pode utilizar isso fazendo uma substituição do tecido mamário pela prótese. Então, nós reduzimos a mama ao máximo, deixando o revestimento da mama e fazendo o preenchimento com a prótese. Com isso, a gente, inclusive, diminui a possibilidade da gente ter depois doenças mamárias e algumas alterações que acontecem. Doutor, essas foram as perguntinhas dessa live. Na próxima live vão ter mais perguntinhas sobre as dúvidas gerais de cirurgia plástica, que muitas meninas têm dúvida e às vezes não encontram na internet. Todas essas perguntas estavam na internet e não tinham respostas específicas. E agora vai ter respostas específicas. Que bacana! Nós vamos cortar essa live em vários takes diferentes aí e aproveitar para informar e trazer informação científica e de credibilidade para as pessoas. Então, dessa live, o que é interessante você ficar de informação definitiva? Prótese é interessante, ela tem a sua aplicação, ela vai precisar de manutenção, ela precisa de troca, tá? E ela não é definitiva. Você precisa escolher bem seu cirurgião plástico, confiar bem nele, escolher bem a sua prótese e o fabricante e guardar o seu certificado de garantia e a sua nota fiscal, porque nós vamos precisar disso ao longo dos tempos. Só vou responder aqui, a Isa, ela mandou mensagem. Mas vale para todo mundo, a nossa live vai ficar salva no Instagram e também no YouTube. É isso, então. Boa noite. Obrigada, doutor, pelas respostas. E obrigada a todo mundo que participou também. Boa noite. Tchau. Foi um prazer. Obrigado.